Mas afinal, sem o Estado, quem vai construir as estradas? Quando nós, libertários, apontamos o óbvio, que ninguém deve ser extorquido por meio de impostos, os socialistas logo retrucam: "Ah, mas sem o Estado, quem iria construir as estradas? Checkmate!" Como se construir algo que nos leva de um ponto a outro fosse muito difícil. Na verdade, o que está implícito nessa pergunta é que, sem o monopólio da força, seria impossível construir estradas porque estas representam o bem comum. Não teria como todos os donos das terras ao longo do traçado planejado para uma estrada concordarem com sua construção. Seria necessário uma entidade, o Estado, capaz de forçar esse pessoal a se curvar àquilo que os iluminados decidiram que é o melhor para a sociedade. Eles que se mudem e aceitem o preço que o Estado determinar por suas propriedades, diz o aspirante a Pol Pot. Será que as coisas devem ser assim mesmo? A principal objeção a essa visão é de que ela é antiética. Que direito o Estado tem de coagir os proprietários a aceitar a construção da bendita estrada? Nenhum. O argumento ético já basta para desconsiderarmos a posição socialista, mas podemos ir além. Estradas são banais. Nós as encontramos até no mundo animal. Você já deve ter notado aqueles caminhos que as formigas fazem, por exemplo, em um gramado, para levar aos seus ninhos o material vegetal que coletam. Se tiver o hábito de andar no mato e começar a prestar atenção, vai notar os chamados carreiros, aqueles caminhos que mamíferos, como cutias, catetos e antas, usam para se locomover de um ponto a outro. Várias espécies os usam e constantemente, de modo que a vegetação fica mais rala nesses carreiros. Entre nós, as estradas foram usadas inicialmente para o comércio, para as trocas pacíficas e voluntárias entre pessoas morando em lugares diferentes. Elas serviam para o deslocamento de pessoas que buscavam novas oportunidades também. Tais estradas foram aproveitadas por militares, que as usavam para a movimentação das tropas e para o fornecimento de provisões. Como a sobrevivência do Estado dependia dos militares e como os militares dependiam das estradas, o Leviatã sempre se interessou por elas. Portanto, sempre houve uma tensão sobre o papel do Estado na construção e na manutenção das estradas, já que elas serviam a interesses privados e estatais. Com o monopólio da força, o Estado pôde usurpar o controle delas quando lhe convinha. Porém, não há nenhuma razão para que seja sempre assim. Por falar nessa tensão, George Washington, no século XVIII, reclamou que as estradas de New England eram inacreditavelmente tortas. Do alto de sua empáfia, ele reclamou que as estradas tornavam difícil a vida dos que viajavam longas distâncias, como era o seu caso. Ele reclamou também de quem lhe tentava explicar o caminho para algum lugar. As direções que eu recebo das pessoas são confusas e estúpidas. O interessante é que ele entendeu porque as estradas eram assim. Contou ele, elas foram construídas para satisfazer as necessidades de quem vive aqui. Nossa, mas quem diria, hein? As estradas foram construídas para atender os anseios de quem mais as usava ali, e não de algum planejador central qualquer. Sem interferência estatal, elas tendem a assumir um traçado mais anárquico, o que não é um problema. E isso é um ponto central nesta discussão, o traçado da estrada. Por onde ela vai passar? O socialista diz que sabe exatamente por onde ela deve passar. Como todo planejador central, ele tem certeza de que conhece a resposta. Como sempre, está errado. Historicamente, as estradas apareceram espontaneamente, para satisfazer as demandas das pessoas que precisavam se locomover de um ponto a outro. Como o caso de New England nos mostra, se deixadas em paz, elas naturalmente acabam encontrando o melhor arranjo para se locomoverem. Se, digamos, muitas pessoas se deslocavam de uma determinada cidade a outra, acabavam encontrando o melhor caminho por experiência própria. A vegetação ia sendo removida ou pisoteada, a terra ia sendo compactada e uma trilha terminava por aparecer. Isso acabava criando um mecanismo de retroalimentação, já que era bem melhor andar por um caminho já existente do que criar outro. Mas note que o caminho surgia espontaneamente, conforme a demanda das pessoas e o conhecimento disperso pela sociedade. Como Hayek nos havia demonstrado, nenhum planejador central tem acesso a isso. No passado, a maioria das estradas era construída sobre caminhos existentes. Pegando um exemplo nosso, antigamente, as mercadorias recebidas no Porto de Santos eram levadas para São Paulo no lombo de burros. Os tropeiros e os animais subiam a Serra do Mar por uma trilha tortuosa, formada com o uso.
Essa trilha foi toda calçada com pedras em 1792, virando a calçada do Lorena, e em 1846 foi pavimentada, virando o que hoje chamamos de Estrada Velha de Santos. O planejamento do traçado é algo relativamente recente e decorre da expansão do poder do Leviatã. Políticos e tecnocratas decidem o que acreditam ser o melhor traçado para levar os senhores bovinos gadosos de um ponto a outro, que é a demanda que justifique a construção da estrada e que é possível usar parte do que foi extorquido do rebanho para tal. Não tendo a pele em risco, eles não sofrem as eventuais consequências de suas más ações. Quem tem algo no traçado definido por eles é desapropriado, ou seja, é expulso de sua propriedade e recebe a indenização que o Estado julga pertinente. Se ele não quiser sair, azar, vai sair mesmo assim. E se considerar a indenização injusta, azar também, que vai reclamar em um dos tribunais do próprio Estado. Pois é esse o mecanismo perverso do Leviatã. Em uma ordem libertária, as coisas seriam como eram e como deveriam ser. Se alguém não quiser a estrada passando por sua propriedade, ela não passará. Simples. Os construtores que procurem um outro traçado. Claro que poderiam usar um incentivo para convencer os que não aceitaram a proposta inicial, aumentando o valor da indenização. No final das contas, todos os proprietários terão de ter concordado com o traçado da estrada, seja vendendo parte de suas terras, seja sendo recompensado pela cessão da passagem. Ninguém teria o seu direito natural à propriedade violado. Aí seu amigo Sossa pergunta: se não houver nenhum traçado aceito por todos os proprietários, a estrada não é construída? Não, não é. Mas se houver demanda, isso é altamente improvável. Aumentando a indenização, acha-se uma solução. A construção da estrada em si não é um problema. A iniciativa privada é plenamente capaz de construí-la, como já vem fazendo atualmente. E a manutenção? Hoje isso vem de impostos, antiéticos ou da cobrança de pedágio. Como as estradas são concessões estatais, os preços são determinados pelo governo e superestimados. Em um ambiente de livre mercado, elas seriam mantidas por pedágio, contribuições dos estabelecimentos comerciais em suas margens, ou os dois. Como os incentivos seriam corretos, os custos para os consumidores, isto é, quem usa a estrada, necessariamente seriam menores. Sem a reserva de mercado imposta pelo Estado, a competição seria maior, já que qualquer um poderia se aventurar a construir uma estrada. Em tendo a pele em risco, os empreendedores alocariam melhor os recursos. Em resumo, o argumento de que, sem o Estado não teríamos estradas, é bizarro. Primeiro porque, mesmo se fosse o caso, isso não justificaria a coerção. Segundo, porque isso não seria o caso. Se há demanda para a locomoção de pessoas de um ponto a outro, alguém a saciará, de maneira ética, otimizando os recursos, motivando-se pelo lucro e sendo guiado pelo sistema de preços, aproveitando um traçado já existente ou arriscando-se empreendedorialmente em um traçado novo, indenizando justamente os proprietários ao longo do traçado, construindo a estrada com recursos próprios e buscando uma maneira lucrativa de mantê-la. É tragicômico o fato do socialismo estar tão arraigado na mente das pessoas que algo banal, que até formigas fazem, é considerado impossível sem o Estado. Mas isso vai passar.